Eu me chamo Najib Kalas. Um ex-militar que lutou na Guerra Civil do Líbano. Eu participei da guerra porque praticamente eu nasci dentro da Guerra do Líbano. Boa noite para quem está assistindo a gente no segundo episódio aqui no De Dentro da Trincheira. Por todas as plataformas que vocês puderem estar assistindo a gente, seja Spotify, YouTube, Instagram, Twitter, onde a gente conseguir alcançar. Queria agradecer de novo por vocês estarem aqui com a gente. E hoje a gente vai recapitular o que a gente encerrou no episódio anterior e vai poder dar sequência na história, só que agora contada de maneira cronológica, né? Então a gente dá uma pausa na história da guerra pelo ponto de vista do Najib, né, do meu pai, e a gente retoma a história antes dessa guerra, né? Se quiser dar uma introdução. Boa noite. Isso que o Ibrahim acabou de falar, eu acho que é interessante essa cronologia, porque é sempre assim. Mas por quê? Por que para trás? O que aconteceu antes? Então nós vamos bem lá atrás e vem juntos aquilo que vocês aprenderam na escola, aquilo que vocês leram nas revistas, nos jornais e tal, e para a gente poder chegar nos dias atuais. Legal. Então, a gente tinha falado bastante sobre o conflito que tinha se iniciado no Líbano, né? A gente tinha entendido que existia uma questão dos palestinos procurarem um lugar para eles, né? E da parte islâmica ali do governo tá procurando também criar força com aquele evento. Mas então hoje, se a gente vai voltar cronologicamente, a gente precisa entender onde isso tudo começou, né? Então talvez seja interessante a gente partir disso, né? Onde tudo isso começou, em qual momento da história começa essa mexida no tabuleiro ali no Oriente Médio. Bom, se a gente voltar na história, a história é longa e complexa, sabe? Aí, o que aconteceu? O povo judeu, ele foi deslocado, o chamada diáspora judaica, pelo Império pelo Império Romano em 70 depois de Cristo, e foram espalhados pelo mundo inteiro. Teve uma leva que foi para o Líbano, para a Síria, para o Egito, para o Iraque, para Irã, chegar na Polônia, na Romênia, tem muito tal, na Rússia, na Armênia. Todos esses países foram espalhados pelo mundo. E a história dos últimos 2.000 anos teve a criação do islamismo, que vem 632 anos depois do cristianismo. E depois disso, o islamismo ele quis se impor na ponta da espada. Então, começou as guerras de conquistas e de domínio islâmico no Oriente Médio, onde era a maioria cristã. Certo, então, só tentando fazer um parêntese aqui sobre isso que você está falando, quer dizer, a gente está fazendo um recorte aí de 2.000 anos, e eu acho interessante também trazer esse ponto de vista da questão onde entram os muçulmanos na história, porque muitas pessoas, eu digo por mim e por colegas, pessoas do meu convívio social, não sabem que o islamismo ele se formou tantos anos depois de Cristo, né? Muita gente pensa que isso vem escutar, pensa, nossa, é da época do Moisés. Então, quer dizer, o islamismo, na verdade, ele é bem mais recente que as outras vertentes religiosas, né? Hoje, por exemplo, se o judaísmo tem aproximadamente 5.000 anos, pouco mais, o cristianismo 2.024 anos, o islamismo tem 1.480 anos, mais ou menos isso. Então, quando o islamismo, o Maomé, iniciou a religião islâmica, foi na Península Arábica, atualmente a Arábia Saudita. E nessas conquistas que ele tentou no Iraque, na Síria, né, na Turquia, na Turquia era Constantinopla, né? Então era um império romano forte. Antes de se tornar Istambul,
né? Isso, Foi era Constantinopla. Exato. E muita gente tem, assim, uma referência que eu entendo que esse assunto ele não é abordado da maneira correta nas escolas, né? Mas a arquitetura bizantina, muita gente entende como se fosse uma arquitetura islâmica, né? Então Pelo contrário, ela é arquitetura romana, cristã católica, né? Exatamente. Então, você vê como é que essa mexida no tabuleiro, muitas vezes ela não foi tão bem explorada e abordada na escola, até porque não é uma coisa que tange diretamente o Brasil. Então, tem muita gente que não tem essa visão. E é interessante falar até que num futuro, depois que a gente puder destrinchar bem a história da guerra no Líbano e a guerra civil e tudo, a gente pode fazer capítulos e recortes mais direcionados a essa questão das religiões, como elas se formaram e qual vertente, porque cada uma... Por sinal, eu tenho até uma palestra montada sobre a origem das religiões, que chega até a origem do terrorismo atual, moderno. Então, isso podemos nos vir a abordar posteriormente a nossa ideia de destrinchar realmente a guerra árabe-israelense, né? Sim, com certeza. Não, esse material vai ser muito útil para a gente, eu acho, num futuro próximo. Certeza. Aí então eu estava me relatando, então é o seguinte, como a entrada do islamismo na jogada, depois vem a guerra das cruzadas, onde o mundo ocidental cristão vem defender o caminho para a Terra Santa, né? Etc. Aí a gente chega a 1500 mais ou menos, onde o Império Turco-Otomano ele domina o Oriente Médio todo. E ele chega até nas portas da Europa, né? Chega a Viena. Hoje, por exemplo, ali perto tem Albânia, tal, tudo eram países muçulmanos. Então, com estabelecimento do Império Turco-Otomano durante 400 anos, dominando e oprimindo os povos, num determinado momento, no século XIX, então o que aconteceu ali? Nós falamos dessa diáspora judaica que ela espalhou pelo mundo. Em 1500, quando também os portugueses, os espanhóis, os ingleses, eles desbravam a América, né? Muitos dos judeus que estavam na Europa, porque existia também a perseguição aos judeus na Espanha, em todos os países cristãos, eles saiu muito deles para os Estados Unidos, uma colônia gigantesca na Argentina, né? Aí viemos para o século XIX, foi feita várias tentativas de criar um território para o povo judaico, né? Para o povo judeu em geral. Foi uma tentativa, por exemplo, ter um Hacham, que nem nós temos o padre, depois o bispo, o arcebispo e tal, e o judaísmo tem o Hacham, ele é praticamente um patriarca, né? Ou um arcebispo, ou uma coisa bem graduada. Ele tentou criar um território, chamou de cidade de Ararat. Ararat, hoje na Turquia, onde dizem que a Arca de Noé ela tocou o solo em primeiro lugar em Ararat. Hoje o Monte Ararat na Turquia. Aí esse líder judeu tentou criar um território para o povo judeu na região perto do Niágara, entre Canadá e Estados Unidos, né? Isso então, só para eu entender, começou essa ideia, esse recorte começou em Ararat, como você mencionou, e depois foi para... Ele denominou a cidade de Ararat. Ah, mas isso já era lá na América do Norte? Lá na América do Norte, em 1825. Eu estava entendendo que era justamente no Monte Ararat. Não, mas então, ele trouxe o nome Ararat do local, do Monte Ararat, onde a Arca do Noé tocou o solo depois do dilúvio. Certo. Né? Aí, mas posteriormente, ao longo do século XIX, foi
foi feita várias tentativas de estabelecer um território para o povo judeu. Tem cada tentativa tem um nome. Aí essas tentativas elas percorreram o século XIX e início do século XX. Na Argentina, no Chile, foram quase 10 tentativas. A Inglaterra, por exemplo, tentou na Guiana, para eles o Hitler tentou no Madagascar, os franceses também, e sempre com a ajuda de nomes influentes judeus, tentar onde hoje é a Nigéria, na África, na Uganda também, por último na Etiópia, né? na promessa do Belfort, que nós vamos chegar nela. Foi feita uma tentativa até no Japão. Caramba! Foi feita uma tentativa, o Stalin na União Soviética, na União Soviética comunista, ele estava tentando, até falou assim, se um povo não tem pátria, não é uma nação. Por isso também tentar, até para tirar eles do centro econômico político, que eles sempre tiveram influência, se deslocar eles para uma região distante, ele tira eles vamos dizer assim, perde essa influência, né? Perde dessa influência. Então o Stalin tentou criar para eles um território dentro da União Soviética, bem ao norte, perto da Manchúria, perto da China, né? Então todas essas tentativas ocorreram até que Mas só para eu entender, eu acho que é uma dúvida que outras pessoas também devem ter. Então isso era proposto, mas não era aceito? Sempre era proposto, era discutido, e por um motivo ou outro vinha abaixo a ideia, sabe? Sim. Até que a ideia mais nisso foi criando o corpo, o chamado Conselho Judaico Mundial, né? E até 1896, quando eu tenho o nome dele, os nomes são complexos. Theodor Herzl. Theodor Herzl, ele convocou um escritor, um jornalista austríaco, né? Ele morava em Paris. Ele convocou a reunião do Conselho Judaico Mundial, e nesse conselho eles decidiram que nós vamos fazer de tudo para juntar o povo judeu num lugar só, porque estava muito espalhado. Então isso foi em 1896, na Suíça. Na Suíça. Certo, Theodor Herzl, para quem quiser pesquisar depois, jogar no Google e ver o que acha, né? Sobre essa... Theodor Herzl, né? Reunião Judaico Mundial, 1896. A partir dessa reunião, uma família de arquibilionários, hoje conhecida no mundo inteiro, os Rothschild, né? Inclusive o mais famoso deles, Walter Rothschild, compraram a ideia, e eles começaram a bancar a ideia financeiramente. Não, essa é a melhor ideia que tem e tal. Aí a ideia era a Terra Santa, a ideia era Jerusalém, a ideia era Palestina. Aí começou a emigrar, né? Ainda sob domínio turco-otomano, começaram a emigrar para a Palestina, de pouca quantidade, né? Mais liderança para preparar o caminho. Então isso a gente ainda está falando do século XIX. Final do século XIX, virada para o século XX, 1900, 1903, 1907, etc. Aí os magnatas, talvez os mais influentes e poderosos, começaram a abrir caminho, comprando terras, comprando imóveis. Chegou a Folha de São Paulo, em 2000, ela chegou a fazer uma conta. Tem um arquimilionário francês na época, ele gastou equivalente, a conta foi corrigida até 2000, ele gastou equivalente 2 bilhões de dólares bancando os judeus para voltar à Terra Prometida. Então, comprando terras, pagando passagens. Ele simplesmente chegava, né, uma família judia que mora na França, mora na Suíça, mora na Áustria.
chegava nele e falava, eu quero voltar. Aí, muito bom, o que você faz, Ibrahim? Eu sou serralheiro. Nossa, né? A gente precisa de serralheiros. Vamos lá. Eu vou te dar um X, um dinheiro bom, para você recomeçar a vida na Palestina. Eu vou te dar as passagens para você chegar lá. Quando você chegar em Haifa, você procura fulano de tal que ele vai te encaminhar. Então, foi assim, tudo estudado, tudo trabalhado, tudo pensado. Aí começaram a chegar na Palestina e começar a ocupar espaços, não é aleatório, sempre um espaço estudado. Ou algum território citado no Torá, ou alguma estação ferroviária, ou um prédio público, né, da administração do Império Turco-Otomano, e foram cercando esses locais, né, foram comprando e tal. Mas aí você pergunta, por exemplo, mas por que os palestinos vender? Aí eu te falo, um local que durante 400 anos dominado, né, pelo Império Turco-Otomano. Pelo Império Turco-Otomano, não tem organização civil nenhuma, era um povo quase nômade, assim, uma pobreza extrema, né, tudo baseado na cultura tradicional de agropecuária e né, o cara tem um pouquinho de carneiro, tem um pouquinho de gado, um pouquinho de terra que plantava oliveiras, que é uma vez por ano, né? Plantava damasco uma vez por ano. Era um povo simples, pouco instruído. Muito pouco instruído e sem estrutura administrativa nenhuma, porque o Império Turco-Otomano não deixava para o povo árabe se organizar, né? Então, desculpa cortar, mas é mais ou menos como estava acontecendo nos dias de hoje. Você tem aquela faixa, né? E ela, tipo, você não tem uma estrutura política sólida, consolidada, que gerencia aquilo ali. Não, exatamente. Então, exatamente. fica, como é que pode dizer? Sensível a qualquer tipo de interferência externa. Aí você chegava com dinheiro vivo numa família pobre, numa família pobre, fala, quero comprar, me vende uma parte da sua terra, tal. Ele vendo aquele dinheiro, eu vendo aqui, constrói minha casa, eu vendo aqui, eu ganho dinheiro, faço isso, faço aquilo. Foram fazendo isso. Aí, paralelamente, os judeus foram se fortalecendo na Europa cada vez mais com o avanço da tecnologia, da revolução industrial, tal, e começou a ter a comunicação, né? Começou a chegar o telefone, o rádio, etc. E começou as guerras, começou a se modernizar. Começou o veículo, 1900, 1905, você conhece mais do que eu, né? Data do início da produção de veículos, 1898, 1900, 1905, Peugeot, né? Citroën, Mercedes, etc. E isso vem trazendo para a Europa uma aceleração das ideias. E a comunicação começou a ficar mais rápida um pouquinho. Aí, onde iniciou a Primeira Guerra Mundial, e os judeus tinham participação no início da Primeira Guerra Mundial, né? E eles, além de ter participação do início, eles bancaram muito o esforço de guerra da Inglaterra, né? Dos aliados contra o eixo, né? Que é a Itália, Alemanha e Império Turco-Otomano. Mas, assim, quando você diz que eles tiveram participação, foi uma participação de investimento financeiro? Eles sempre oferecendo esforço financeiramente para o Império, para a Grã-Bretanha, né? Principalmente para a França e tal, ajudando, emprestando dinheiro, às vezes doando, às vezes emprestando.
para o esforço de guerra, né? Porque o esforço de guerra precisa começar a comprar veículos, armamento, etc., né? E todas as guerras há 2000 anos também precisava de muito dinheiro para comprar metais, para poder produzir, para poder bancar milhares de soldados andando meses, né? Tudo Sim. esse povo precisa comer, precisa beber, precisa de cavalos, etc. Então, no decorrer da Primeira Guerra Mundial, eles também o tempo inteiro se fortalecendo e se organizando, não, os judeus. Aí, até pressionando sempre, até o ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Balfour, ele faz a famosa Promessa do Balfour. Uma carta de 76 letras só, nada, bem curtinha. Prometo ao povo judeu o esforço para a criação de um Estado independente na Palestina. Ao mesmo tempo, nessa época que eles tentaram aquela ideia de deslocar eles para a Etiópia, né? E eles não aceitaram. Muita gente não sabe, até porque faz muitos anos que os Estados Unidos se estabeleceu como uma grande potência global, mas até metade do século XX, a Inglaterra ela comandava o mundo e ela ditava quem ia para onde e se tinha uma promessa vinda do Império Britânico, né, do governo, isso ia se consolidar, porque eles tinham todo o poder, né? Era o império que não via o sol se pôr, né? Porque eles tinham domínio em todos os continentes. Então. Na verdade, eu estou querendo chegar na Primeira Guerra Mundial, porque no rompimento do controle do Império Turco-Otomano sobre o Oriente Médio, a Inglaterra e a França que foram designados para administrar essa região, basicamente. Então, mas aí nessa promessa do Balfour, que a Carta Magna da criação do Estado de Israel, né, até 47, usar sempre dessa carta como base para eles. Aí, na verdade, a gente voltando um pouco para trás, ao longo do século XIX, esse movimento foi denominado sionismo, né? Então, mas também dentro do sionismo teve muito altas e baixas, como Karl Marx já tinha lançado a ideia dele do comunismo e tal. Aí teve, por exemplo, o sionismo cultural, teve o sionismo mais militarizado, mais politizado, e cada um das lideranças judaicas do sionismo puxava para um lado. Uns eram mais radicais. Nessa época aqui apareceu o David Ben-Gurion, que veio a ser o primeiro chefe do Estado de Israel, o David Ben-Gurion. Ele o pai do Estado de Israel, né? Tem o Jablonski, por exemplo, ele vem da Bielorrússia. Ele era mais radical, ele queria matar, queria, né, mais militarizado, tal. Então, e esse sionismo, ele continua até hoje, né? Então, o movimento sionista, ou quando fala semitismo e antissemitismo, é exatamente isso, né? Aí, na Primeira Guerra Mundial, no término da Primeira Guerra Mundial, os judeus eram tão influentes na Europa que eles que redigiram o Tratado de Versalhes. Né? O que é o Tratado de Versalhes, para quem não sabe? Tratado de Versalhes, que põe o fim à Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha, quando a rendição da Alemanha, né? E nesse teve algumas palavras que o povo alemão não gostou, e onde criou certa empatia, certa aversão, vamos dizer, aos judeus, né? Eles culparam os judeus por causa dessas palavras inseridas no Tratado de Versalhes, né? Certo, então já é um gancho para entender também, não que tenha um motivo, né? Não existe um motivo claro para fazer tudo aquilo que foi feito, mas para começar a entender
o desfecho que deu origem à Segunda Guerra, né? Deu origem à Segunda Guerra Mundial, deu origem ao extermínio dos judeus nos campos de concentração. Mas, com o término da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, que é a antecessora da ONU, ela designou a Inglaterra e a França, praticamente as duas potências da época, para administrar esses países, esses povos que se soltaram do Império Turco-Otomano. Não? Ali tinha o Iraque, ali tinha a Síria, tinha o Líbano, tinha a Palestina, tinha a Península Arábica. E tinha também Egito, tinha o norte da África, tudo isso estava embaixo do domínio turco-otomano. Só uma dúvida que surgiu. Quando você fala que alguém designou esses dois países, mas isso foi um consenso, porque na época não tinha ONU, né? Então, mas a Liga das Nações, antecessora da ONU. Ah, tá. Então, antes da ONU existir, já existia uma coisa Liga parecida das Nações, com isso. Eu não me recordo o início da Liga das Nações, mas também não remete a muito mais tempo do que isso, não. Né? E aí eles que decidiram, é lógico, porque igual hoje tem o Conselho de Segurança, tem vários conselhos dentro da ONU que são formados pelos países mais poderosos, militarmente falando. Perfeito. Então, provavelmente, com base nisso, nesse poder bélico e na influência deles naquela região... Poder econômico, né? Domínio de territórios que não acaba mais. A França tinha acabado de sair, vamos dizer assim, na Guerra Civil nos Estados Unidos, uma parte do Canadá tudo francês, eles têm domínio na África toda, tal. E a França exigiu, entre aspas, Síria e Líbano para ela administrar pelos laços culturais e religiosos que existiam há centenas de anos entre os cristãos do Líbano e da Síria com a França. Até hoje, que praticamente a França não é mais católica, até hoje os maronitas, que são católicos, e os católicos do Líbano chamam França de mãe. Né? Por quê? Porque em 1840 e 1960, quando aconteceram um massacre contra as cidades cristãs no Líbano, e isso que deu origem à imigração libanesa para o Brasil, os cristãos, como patriarca da época, ele pediu ajuda à França e a França interveio junto ao Império Turco-Otomano para cessar esses massacres. Né? E teve, ao longo dos anos, até hoje, tem missões francesas, tem escolas na língua francesa, esse desde 1840, sabe? Padres franceses, tem então laços religiosos e culturais muito forte. Aí, por isso, a França pediu para ela Síria e Líbano e o norte da África. E o restante ficou tudo na mão da Inglaterra. Eu acho legal fazer um parêntese aqui para quem não sabe também, né? Eu tô colocando muito vício de linguagem, né? Parêntese. Mas assim, eu acho bacana mostrar para todo mundo que não sabe que existem as colonizações, que foi o que aconteceu no Brasil, e geralmente ou é uma de extração, de ocupação, etc. E também existem situações como ocorreu com relação à França e o Líbano, e eu já estive lá em ambos países algumas vezes, eu pude ver. Existe um laço cultural de gratidão, né? Exato. Porque o tempo que a França passou, pelo menos no meu entendimento, dentro do Líbano, foi desenvolvendo de alguma forma positivo o país. Então, não sei, talvez criando estradas, algumas universidades, teve algum incentivo desse tipo? Na verdade, universidades, justamente, escolas, universidades, né, são bem antigas no Líbano. E a permanência efetiva da França no Líbano durou 25 anos, 26 anos só. Foi realmente, né? Só para arrumar a casa. Na verdade, pós Primeira Guerra Mundial até pós Segunda Guerra Mundial, onde o Líbano, em 1946, já
teve a independência total do país, né? Então, muito pouco tempo. Mas a relação cultural, ela remete a centenas de anos. Então, tem esse lado mais de união entre os dois países. Eu acho que, assim, para quem não teve a oportunidade ainda de conhecer o Líbano, mas com certeza depois do podcast vai querer conhecer, o segundo idioma é o francês. Segundo idioma é o francês. E o terceiro idioma é o inglês. Lá todo mundo é exagero da minha parte, mas grande parte da população é trilíngue, né? E igual em Suíça, Holanda, são países que as pessoas, por serem países menores, as pessoas acabam falando muitos idiomas. Então as placas de trânsito, você tem francês e inglês, você tem placas do comércio, né? Exatamente. Todas em latim, né? Ou em inglês ou em francês, maioria, mais do que do árabe. Exatamente. Então é um país que ele se abriu muito para a França nesse aspecto, né? E isso deu oportunidade posteriormente para, após essa relação secular aí de boa amizade, a França, isso permitiu que a França recebesse muitos libaneses por muitos anos, né? Exato. Porque você tendo já o idioma, você já falando o idioma, é muito mais fácil você se instalar no local. Perfeito. Haja vista que metade da minha família tá morando lá, né? Lá na França, né? Mas voltando, com o término da Primeira Guerra Mundial e a Liga das Nações designou Inglaterra e a França para administrar o Oriente Médio, acho que só um país ficou por conta da Itália, que é a Líbia, né? A atual Líbia. Mas nessa época não existia Arábia Saudita, não existia Kuwait, não existia Dubai, Abu Dhabi, Catar, esses países, nada existia, nem Jordânia. Tudo isso era chamado Península Arábica, né? Quando a Inglaterra, acho que dividiu de uma forma, né? Se você vê o filme Lawrence das Arábias, você entende um pouco dessa divisão, dividir para conquistar, né? Então, eles dividiram de uma forma que não deixou ninguém agradado com a divisão. Então, aí sempre tem uma rixa entre eles. Também entra entre essa guerra árabe-israelense, essa divisão. Por exemplo, tem um tratado chamado Tratado de Sykes-Picot. Que é esse Tratado de Sykes-Picot? O Picot era o designado o governador francês para Líbano e a Síria. E o Picot era o governador, ele aparece no filme de Lawrence das Arábias. O Picot era o governador inglês para a região. Eles se juntaram numa reunião, e sempre com a influência mais dos judeus, porque eles já tinham pensado a questão, já estavam trabalhando nessa questão, e decidir que se a gente remete um pouco mais para trás, o Império Turco-Otomano, cada imperador, sultão, cada sultão que vinha ocupar o cargo, ele dividia o império dele administrativamente na forma que ele bem entender. Quando vamos dizer que nem aqui em Minas Gerais, o governador de Minas Gerais decide que o Minas tem 23 regiões administrativas. Vem posteriormente outro governador, fala, para que 23 ou com influência de deputados e senadores e tal, fala, não, minha região merece ter uma região administrativa também. Aí, então, em vez de 23, vamos fazer 25. Para isso, vai começar remanejamento de capital da região administrativa, etc. Então, o sultão, cada um que vinha, por exemplo, uma época, Beirute era a capital de uma região administrativa. O limite dela, aonde? De Trípoli a Haifa. Aí passou um tempo, vem o outro e fala, não, eu quero que a Aca, na Palestina, seja a região administrativa que pega de Sidom até Gaza. E assim em diante. Então, tinha essa movimentação territorial.
no que Inglaterra e França assumiram o controle da região, esse tratado Sykes-Picot, ele empurrou o limite que era considerado território libanês para trás, equivalente a 7 municípios. E eram os 7 municípios produtores de água, onde nascia um monte de rios pequenos, era ali. Em vista que no futuro nós vamos criar o Estado de Israel e nós vamos falar que o limite é a fronteira. Se a fronteira é para trás, é para trás. Então, por isso até hoje tem um certo conflito entre Líbano e Israel. Hoje Israel ocupa uma parte pequena no sul do Líbano, estratégico militarmente. Mas o Líbano ainda não aceita a perda desses 7 municípios. Então até hoje esses municípios estão sob domínio de Israel. Isso, exatamente. Então houve essas coisas que foram pensadas com muita antecedência, né? Com muita antecedência, bem antes da criação do Estado de Israel. Aí, paralelamente, o que estava acontecendo? Quando o Império Turco Otomano tomava conta, a imigração judaica era mais light, tipo uma família, 2 famílias, né? Depois de que a Inglaterra assumiu, começou a chegar navios, 300, 400, 500 por vez, né? Agora, tem uma conta feita que em 1917 tinha 1 milhão de palestinos e 100 mil judeus no território da Palestina. Então, os judeus eram 10% da população, isso imigrando. Isso em 1917, tá? Aí, a gente vai pulando, por exemplo, no dia da declaração da independência de Israel, tinha 1 milhão e 300 mil palestinos e 600 mil judeus. Então, nesse período, o crescimento populacional judaico reflete alguma porcentagem, mas sobre 100 mil, e mais 500 mil, 450 mil judeus emigrar nesse período. E, então, tipo assim, essa facilidade que a Inglaterra deu para o povo judeu emigrar de volta para a terra prometida. Paralelamente, eles começaram a se organizar militarmente. Aí criar uma polícia deles, porque existia a polícia inglesa, mas eles criaram a polícia deles, chamada Rajana, né? E começaram a se organizar, a defender os próprios territórios, né? Os kibbutz deles e a cidadezinha que já ocuparam, os bairros que ocuparam e tal. E aquele que eu comentei contigo. Esse arquimilionário francês, não só ele, como muitos outros, né? O próprio Walter Rothschild, a família Rothschild toda, outros arquimilionários, e tinha também milionários egípcios, judeus, tinha libaneses, tinha sírios, começar a ir ou ajudar, né? Mas aí chegava, qual a sua profissão? Eu sou professor de matemática. Nós vamos precisar de professor de matemática de tal kibbutz. Então você tem que ir em tal kibbutz. Você não tinha muita escolha. Você não sabia onde você ia se estabelecer. 2, você tem que se estabelecer onde tem judeus. 3, aí dos liderança que administrava esse aqui, nós precisamos de um professor de matemática aqui, um professor de história e geografia ali, um serralheiro aqui, um marceneiro ali e assim em diante. E o que seria um kibbutz? O kibbutz que tem até hoje são as fazendas de produção no sistema quase socialista, né? Então você entra para trabalhar na fazenda que é de todos. Entendi. Né? Tá. São assentamentos agrícolas. É igual mais ou menos aquelas comunidades que tem nos Estados Unidos? Exato.
Os kibbutz mais sistema, vamos dizer, assentamento agrícola, né? Aí tem os assentamentos civis que virou cidades. Mas até hoje tem os kibbutz que são de menor densidade demográfica, pouca gente, né? E chamados kibbutz. Tem muita gente no mundo inteiro, muitos brasileiros, judeus, que fazem essa experiência. Ele vai para o Estado de Israel e vai viver num kibbutz. Entendi. É tipo um intercâmbio. Intercâmbio e tal, para ver a vida deles nos kibbutz. Eles têm o lado religioso tal, e a produção agrícola tal, mas eles hoje, na verdade não é de hoje, é desde a criação do Estado de Israel, eles adotaram metodologia mais tecnológica, né? Então, tipo assim, esses dias atrás apareceu um robô criado em Israel para apanhar tomate. Então, ele tem vários braços, ele tem que ver se o tomate está no ponto, aí suga o tomate para não machucar, coloca na caixa. Então, assim, é super interessante. Mas há 40 anos atrás ou mais, eles faziam controle de irrigação, tudo automático, né? Como também tem pouca água na região, a economia de água para eles sempre foi questão de estado, né? Questão de sobrevivência. Sobrevivência mesmo. Então, essa é questão de gotejamento, tudo isso foi criado no Estado de Israel. Então, eles apoiaram muito na tecnologia. Quando esse povo judeu vem da Europa, principalmente da Europa, ele trouxe as tecnologias que estavam sendo desenvolvidas na Europa contra um povo palestino que estava sem apoio nenhum, pelo contrário, estava sendo oprimido pelo Império Turco Otomano durante 400 anos. Então não tinha escolaridade, não tinha estrutura política, e aí vinha um povo ali rico instruído. Exato. Certo. Então aí o que aconteceu? Nessa época decorre 15, 20 anos, né? Inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Nós não vamos entrar nos detalhes da Segunda Guerra Mundial, também nem para isso tenho conhecimento. E acontece o que aconteceu com o povo judeu. Nisso, eu comentei também as tentativas de criação do Estado para os judeus de várias formas, inclusive uma forma também foi criada em 1937 ou 39, ou criada em 37, foi rejeitada, tal, continua a ter em 1939 e foi abandonada, patrocinada pelos ingleses também, uma tentativa de criação de um Estado. Aí, com decorrer da Segunda Guerra Mundial, os massacres o Holocausto que o Hitler causou ao povo judeu na Polônia, ao povo judeu e às outras minorias, né? Então, a ONU já estava criada, já acabou a Liga das Nações, entrou a chamada ONU. E a ONU estava com 181 membros já praticamente, né? Todos os países do mundo eram membros da ONU. E em 1947, isso mesmo, em novembro de 1947, nesse período estava tendo uma guerra civil praticamente na Palestina, entre os palestinos e os judeus. Ao mesmo tempo que acontecia a Segunda Guerra Mundial? Antes, 1925, 1930... Começou uma guerra civil entre eles, porque aí, tipo assim, foi um momento onde os palestinos começaram a se sentir um pouco acuados pela situação. Exatamente, né? Onde os judeus se organizaram em grupos
Só para você ter uma ideia, por exemplo, 2 nomes conhecidíssimos de Israel, que vieram a ser primeiro-ministros, os dois, né? O Menachem Begin e o Yitzhak Shamir. Os dois, o Menachem Begin nascido em 1915, o Yitzhak Shamir em 1913. Eles lideraram ataques terroristas. Por exemplo, o Menachem Begin liderou um ataque terrorista, a explosão do hotel Rei Davi, acho que em Jerusalém, não se me recordo a memória, e chegou a matar 91 pessoas. Caramba! Né? E o Yitzhak Shamir liderou um ataque dos Rajana contra uma cidade palestina chamada Deir Yassin, né? Matou também 100 e poucos palestinos. E os dois foram fichados a polícia inglesa estava à procura deles como terroristas, né? Denominados terroristas na época. E os dois vieram a ser primeiros ministros. Nossa. Eles entraram vamos dizer assim, crescer dentro do Estado de Israel, vieram a ser líderes respeitados e tal, entraram na política e 1977 Menachem Begin vem a ser primeiro-ministro, ele que fez ele recebeu o Anwar Sadat no Knesset, né? Recebeu ele no aeroporto e no Knesset, e criar o Tratado de Camp David, que pôs Egito reconheceu Israel e Israel devolveu o Sinai para o Egito e criaram um acordo de paz entre os dois países, tanto que de lá até hoje não tem agressão aparente entre os dois países de jeito nenhum. Isso entre Israel e o Egito. Israel e Egito. Mas então a gente está falando de um pós-guerra dos 6 dias. Depois da guerra de Yom Kippur também. Mas estou falando que o primeiro-ministro Menachem Begin, que ele liderou o atentado terrorista contra o hotel Rei Davi, né? Em 1948, na véspera, estava o borbulho de querer anunciar a independência, porque é o seguinte, a decisão da ONU, liderada por Oswaldo Aranha na época, em novembro, acho que 29 de novembro de 1947, criou-se o Estado de Israel, 2 estados, Israel e Palestina. Praticamente daquele território foi 55% do território para os judeus e 45% do território para os palestinos. Ao mesmo tempo que eu falei que tinha 1.300.000 palestinos e 600.000 judeus só, né? Aí, nessa época, final de 47, em 14 de maio de 1948, numa reunião dentro criar acho que no hotel, eles declararam a independência do Estado de Israel. No dia 15 de maio, um dia depois, começou a primeira guerra árabe-israelense. Um dia depois. Um dia depois, que os árabes não aceitaram. Não aceitaram. Eles não tinham aceitado a divisão da ONU, e posteriormente eles não aceitaram a divisão, a independência do Estado de Israel, né? E começou a primeira guerra, que durou quase um ano para poder chegar a um sistema de calmaria, né? Exato, é isso que aconteceu nesse período. Isso, que ano é isso mesmo? A declaração da ONU em 1947, novembro de 47, a declaração da independência do Estado de Israel, dia 14 de maio de 1948. A guerra começou um dia depois, que durou até 1949. Certo, e aí
A gente ainda nem entrou na Guerra dos 6 Dias ainda. Não. Ainda tem a Guerra do Suez, Guerra dos 6 Dias, Guerra de Yom Kippur. Tem guerras que não acabam mais. Né? Aí o que acontece? Quando você ocupa um espaço, esse povo que estava ali vai aonde? O que aconteceu com esse povo? Alguma coisa? Aí a fuga desse povo, né? Estavam na Palestina. Uma parte pequena foi para o Sinai, mais para Gaza, porque Gaza estava como território egípcio. Uma parte foi para a Jordânia, né? Na atual Cisjordânia e a própria Jordânia. Ainda estava também... Jerusalém era dividida em duas partes. Jerusalém Oriental e Jerusalém Ocidental. Jerusalém Oriental estava no poder da Jordânia. E a Cisjordânia também, né? Aí uma grande parte foi para o Líbano. Uma grande parte foi para o Líbano e uma parte foi para a Síria. Dos palestinos que estavam ali. Dos palestinos e foram viver em tendas. Tipo assentamento, assim. Assentamento, mas tendas mesmo, sabe? Um campo de refugiados. Tanto que até hoje são conhecidos como campo de refugiados palestinos. Sim. Aí assim, famílias inteiras num estado de miséria, que nem hoje você vê. Nós estivemos junto no Líbano, você vê os campos de refugiados sírios, né? Tendas que a ONU tem que vir oferecer ajuda, tal, sabe assim? Não tem escola, não tem... Aí criaram um UNRWA, um órgão da ONU para cuidar do povo palestino. Esse desde 1949 até hoje existe o UNRWA, né? Sim. E esses assentamentos, igual esses campos, na verdade, de concentração, igual a gente teve, né, a oportunidade de ver lá no Líbano sobre os sírios, é extremamente precário e por mais que a ONU, de alguma maneira, ofereça tendas e barracas e tudo, você não tem saneamento, as crianças não têm escola, o atendimento médico também é totalmente precário, não tem um hospital. Não tem hospitais, né? Não tem, morando em tendas. Como se fosse um povo cigano, né? Só que mas não por opção. Uma família inteira morando numa tenda, sem, né? Então o frio era mais intenso, o que você mencionou, não tem escola, não tem saneamento básico, não tem água direito, não tem banheiro direito, etc. Então, isso que aconteceu com o povo palestino, né? Aí, o que aconteceu ali atiçou o sentimento anti-israelense nos povos árabes, né? Inicialmente nos povos árabes. Depois vai ser em todo o mundo islâmico, porque até então não tinha se tocado em Jerusalém, né? Então era mais questão árabe, questão tal. Aí esses sentimentos começaram a se aflorar, né? Tanto que, né, em 1948 vários exércitos foram para lá para combater contra Israel, né? Mas como eles eram de jeito que eu falei, o povo judeu chegou lá organizado, né? E trazendo armamento moderno, trazendo meios de comunicações modernos, tal, e eles não estavam sob a influência do Império Turco-Otomano, e a própria Inglaterra facilitou bastante para eles. Houve muitas tentativas de rebeliões entre os próprios judeus, tanto que tem uma história que o Menachem Begin, trazendo um navio de guerra americano, né, que acho que os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, eles venderam alguns navios, tal, que estavam meio sucateados. Estava cheio de armamento, canhões e tal, né? E ele tentou descarregar em um lugar, não conseguiu, tentou descarregar em outro lugar, deu uma briga, tanto que eles atiraram contra o exército, e o David Ben-Gurion, que é o primeiro-ministro da época, ele mandou destruir o navio.
Esse incidente entre os judeus não era um único, né? Não era um único. Teve vários, tanto que o próprio atentado contra o Hotel Rei David não era contra os árabes, era numa guerra entre eles de estabelecer os partidos, quem é mais forte, quem é mais fraco na história. É isso que eu ia te perguntar agora, porque eles estariam colidindo, né? Porque entre judeus eles estariam brigando naquele momento, né? Então é por isso. Eles queriam ver quem ia ficar com a fatia maior do bolo ali na história. Como sempre, né? Em toda história, em toda situação, tem aquele alguém que quer impor a ideia dele, né? Não conseguia na negociação, ele sai da reunião, já monta o grupo dele para, né? Para combater, para tentar mais espaço na política e na política e na territorial. Sim. Né? Então, ali, aquele momento, os nervos estavam aflorados não só entre árabes e judeus, mas entre judeus também. Né? Sim, até hoje tem. Vamos lá, em 1995, o que foi primeiro-ministro que fez a paz com os palestinos e cumprimentou Yasser Arafat, ele foi morto por um judeu, não, Yitzhak Rabin. Não sabia disso. Ele foi morto pelo... esqueci o nome dele. Yamir... alguma coisa assim. Eu tenho o nome dele, já na próxima rodada eu trago o nome dele. O Yasser Arafat, ele era nascido na Palestina? Nascido na Palestina, mas ele já entra nessas questões na década de 60. Ah, tá. Depois disso, então. Depois disso, né? Mas estou falando assim, que o Yasser Arafat liderou o OLP durante quase 40 anos. De 1964, 1968 até 95, né? Onde ele fez a paz com Israel, reconheceu o Estado de Israel, e ele voltou a morar em Ramallah, né? Na Cisjordânia. Mas a influência dos mais radicais, tal, que até hoje Israel ocupa espaços da Cisjordânia para fazer assentamento, né? Até hoje, semana passada, mês passado, comprou mais uma parte para ser assentamento para judeus. Mas então, porque precisa de mais espaço? Na verdade, é o seguinte, de novo volta aquela história. Os radicais falam que não querem nenhum palestino na Palestina, né? E os palestinos falam que não queremos o Estado de Israel. Então, esse radicalismo, ele de ambas as partes, não Sim. é de uma parte só. Aí, não queremos, tipo assim, hoje aconteceu. Os judeus invadem a mesquita Al-Aqsa, que é o terceiro lugar mais sagrado do Islã, né? Eles dizem que onde foi construído Al-Aqsa tinha uma rocha, e daquela rocha o Maomé foi levado ao céu. Certo. Então, é um lugar sagrado deles. Aí, assentados judeus, né? Eles entram com a proteção do exército israelense. E se os árabes foram opor a eles, o exército sempre armado, treinado, massacra eles. Hoje aconteceu isso, quinta-feira. Dia, né? 20... Hoje eu vi... 28 de março. 28 de março de 2024. Mas isso acontece semanalmente, aí a imprensa não menciona, mas isso não é o caso nosso agora, né? Aí é o seguinte, a gente voltando para na criação do Estado de Israel, onde os palestinos se esparramam pelo mundo, né? E, logicamente, começa a criar aquele sentimento anti-judeu,
Mas ali, nesse tratados que foram feitos forçadamente pela França, a Inglaterra, a ONU, etc., durou de 1946 a 1956, onde aconteceu a Guerra do Suez. Aí, o que é a Guerra do Suez? Em 1949, houve um golpe no Egito, contra um monarca da época, e um coronel chamado Jamal Abdel Nasser assumiu o poder. E como a Inglaterra e os Estados Unidos estavam pesando para o lado, né, pro lado de Israel, ele escolheu o lado da União Soviética. Ali, no término da Primeira Guerra Mundial, criação da União Soviética e tal, ele começou a Guerra Fria, começou o balanço dos duas potências, cada um ajudava um lado e exigia presença militar, etc. O Egito estava negociando um dinheiro, empréstimo ou ajuda da Inglaterra e dos Estados Unidos para criar, na época foi o maior barreira para a criação depois dele 30 anos que vem a ser o Itaipu, né? Como é que fala? Hidrelétrica? Hidrelétrica, né? De Assuan, né? Mas onde fica Assuan? Assuan, ela fica no Rio Nilo, no Egito. Certo. Aí E o Suez? No Egito também. Certo. Então, o que aconteceu? O canal do Suez, ele foi criado em 1840 entre França e Egito. Então, aí criaram uma empresa, uma parte dela francesa, uma parte egípcia. O que aconteceu ao longo dos milhares de anos, a história do Brasil tem muito disso, né? Os ingleses emprestaram dinheiro para o Brasil, para a guerra do Paraguai e tal, depois queriam, que dizem que aquela dívida que corre até hoje, alguns resquícios dela, né? A Inglaterra não ajudou, comprou a parte Egito, chegou a vender a parte dela no canal de Suez. Então, o canal de Suez era de uma empresa francesa e inglesa. Quando o Jamal Abdel Nasser entra e ele tenta um financiamento para a hidrelétrica, né, de Assuan, e Estados Unidos se opôs a isso, tal, ele desapropria a empresa e nacionaliza o canal de Suez. No que ele nacionalizou o canal de Suez, Inglaterra e França não gostaram, e Israel levantou a mão e falou: eu ajudo vocês aqui. Conveniente. Exato. Aí Israel faz as primeiras excursões, né? O medo deles era tipo assim: agora está todo dominado pelo Jamal Abdel Nasser, a hora que ele quiser, ele pode fechar o canal e interromper o fluxo do petróleo do mundo árabe, né? Do Golfo Árabe, que passa pelo canal de Suez para a Europa. E o canal de Suez, ele economizou assim coisa absurda a distância, porque senão ele saía pelo Egito, atravessava pelo Gibraltar e ia ou pelo mar Mediterrâneo até a França, no sul da França, né? Ou Gibraltar e contornava Espanha e Portugal e chegava na Inglaterra. Se não, tem que contornar a África toda. É assim, 15 dias de diferença, milhares de quilômetros de diferença e tal. O canal de Suez tem 163 quilômetros só. Então, uma economia fantástica. E eles ficaram com medo dessa interrupção, como o mundo já estava cada vez mais dependendo do petróleo. Então, aí houve a primeira guerra
vamos dizer assim, Segunda Guerra Árabe-Israelense, e onde também interveio a ONU e negociar para colocar limite. A ONU indicou os capacetes azuis, né, que são a força de paz. Inclusive o Brasil participou daquela força de paz. E até tem um artista, né, esses dias atrás estava vendo ele, velho, ele participou participou da missão de paz no Suez. Tem muita gente conhecida participou na missão de paz no Suez, né? Então ali foi uma guerra que, na verdade, por interesses próprios, Israel acabou comprando. Isso, exato. Certo. Exato. E aí essa guerra, quem saiu vitorioso foi Israel. Não, na verdade ali não teve vitória de nenhum. Tal. Egito aceitou ou admitiu que não ia fechar o canal nunca, né, por algum, não lembro os termos dos tratados que colocar fim à Guerra do Suez. Ela durou pouco tempo. Na verdade também ficar com medo, porque nessa época a própria União Soviética ameaçou intervir e ameaçou até de usar a arma nuclear na época. Então, agora a gente falou várias vezes na conversa, eu tentei ficar puxando um gancho, né? Toda hora eu perguntava, mas é a Guerra dos 6 Dias? Tá na Guerra dos 6 Dias? Porque a Guerra dos 6 Dias é o que mais chega pra gente na escola, né? Na faculdade, porque eu acho que é um dos eventos mais famosos ali do meio árabe, que ecoou pelo mundo, né? Porque aquilo ali mudou a geografia do lugar. Mudou mesmo. Então, depois da Guerra do Canal do Suez, né? Que foi a Segunda Guerra árabe-judaico, né? Árabe-israelense. Agora a gente teria a terceira, então, que é a Guerra dos 6 Dias. Exato. Teve uma pausa de... Teve uma pausa de paz, mais ou menos, durante 10 anos. O que aconteceu? O Jamal Abdel Nasser, ele começou a se autoproclamar líder árabe. E os povos árabes, todos eles, apoiaram essa ideia de um líder máximo. Porém, logicamente, né, como a maioria dos países ainda estava em regimes totalitários, Arábia Saudita, reinado até hoje, Kuwait, própria Jordânia. Logicamente, o rei da Jordânia não quer entregar a liderança árabe gratuitamente para o Jamal Abdel Nasser. Muito menos a Arábia Saudita, que é um país grande, de poucos habitantes, porém um país poderoso financeiramente, petróleo, etc. Nesse período, nessa época, 50, 60, por exemplo, em 1958, não recordo se 58, 59, teve o golpe no Iraque, onde também saiu um rei e entrou militares, né? Então, de novo, né? Por exemplo, o rei que estava no Iraque, ele não queria entregar para o Jamal Abdel Nasser, presidente do Egito, de mãos beijadas a liderança árabe. Então, ali, porém, o povo iraquiano, que nem o povo jordaniano, que nem o povo sírio, libanês, saudita, tudo, apoiavam o nome Jamal Abdel Nasser como líder máximo, onde ele deu voz, instigou a criação do pan-árabe ou arabismo. Na criação da Liga Árabe, ele foi o líder máximo, tanto que a Liga Árabe, o local dela, que nem a ONU nos Estados Unidos, é a Liga Árabe no Cairo, no Egito. Então, nisso, começou assim umas picuinhas entre as lideranças árabes e a liderança do Jamal Abdel Nasser. A gente aproxima mais um pouco de 1965 e tal,
E isso em 1965 eu já nasci, gente. Você já estava ali. Eu já estava, né, presente, né, no pedaço. Em 1964 foi criada a OLP, que é a Organização da Libertação da Palestina. 1965 e tal, começou a presença do Hafiz Assad, que é o presidente da Síria, e o rei da Jordânia, que é o rei Hussein. Eles chegaram a fazer união entre os dois países, união dos dois países, esqueci o nome o país, a União Árabe, alguma coisa assim, e um tratado também entre o rei Hussein e o presidente do Egito, Jamal Abdel Nasser, de defesa mútua, né? Que se um dos países for atacado, o outro país vai ajudar. Paralelamente, a Guerra Fria estava fervendo e a União Soviética, ela queria colocar, não é um pé, queria colocar os dois pés no Oriente Médio, onde o petróleo, né? Aí o armamento egípcio era praticamente tudo soviético, que nem o armamento sírio. A Jordânia ficou mais voltada para o Ocidente, com a influência da Arábia Saudita, porque o rei da Arábia Saudita e o rei da Jordânia são primos. São primos mesmo. Então estava tudo em casa. Estava tudo em casa. Com a influência da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita faz uma fronteira muito grande com a Jordânia. Então, não era fácil de sair da influência saudita em si. Então, a Jordânia até hoje tem uma influência americana muito grande. Só para vocês terem uma ideia, hoje tem uma base americana na Jordânia que acho que tem quase 16 mil soldados americanos. Nossa. Uma base gigantesca lá. Então, nessa época começou a influência da Guerra Fria na cabeça do Hafiz Assad na Síria e na cabeça do Jamal Abdel Nasser no Egito, e esse pan-arabianismo florescendo, né, crescendo e pressionando, entre aspas. Aí o Jamal Abdel Nasser fecha o espaço que hoje o Iêmen está fechando, não deixando navios mercantes israelenses chegar ao porto de Eilat, né? No Mar Vermelho, onde queria asfixiar a economia israelense. Porque, na verdade, eles têm um grande acesso ao mar pelo Mar Mediterrâneo, mas eles têm essa vazão, né, pelo Mar Vermelho, que facilita para o Oriente, para a Índia, para a África toda também e tal. Então eles estavam numa posição muito estratégica, sempre tiveram, né? Isso, sempre tiveram essa posição, e ele fechou o canal, não deixou, aí ele alertou as forças israelenses contra isso, né? E eles já começou a ter ameaças mútuas. Logicamente, a guerra, ela não acontece de noite para o dia, assim, amanhã eu vou atacar. Vem um borbulho, vem ameaças daqui, ameaças dali. Se a gente pega a Ucrânia, por exemplo, quem acompanhou meses e meses de ameaças russas à Ucrânia para depois entrar com o exército. Então, vem fervendo essas linhas de comunicações entre as duas partes, até que o Jamal Abdel Nasser pede para o chefe da ONU, não lembro o nome dele, para retirar as forças da paz da ONU do Sinai. E nisso ele faz aproximar o exército israelense, exército egípcio, da fronteira israelense, o que estava no acordo do Canal de Suez, na Guerra do Suez, acordar que a força da ONU separaria os dois exércitos.
No que o presidente do Egito pediu para a ONU se retirar para um lugar, ainda não se retirar totalmente, tanto que na guerra de 6 dias morreram quase 15 soldados da ONU, né, da Força de Paz da ONU, porque Israel bombardeou uma base da ONU. Aí e esse borbulho e tal, os israelenses entenderam, se a gente não agir antecipadamente, nós vamos ser esmagados. Aí eles agiram antecipadamente, né? No dia 5 de julho, esses acontecimentos da pedir para a ONU se retirar tal, é coisa de maio, 15 de maio, 18 de maio, 28 de maio, coisa assim. E durou quase 30 dias, quase 40 dias, você puxa a corda daqui, puxa a corda dali, e Israel decidiu surpreender. Aí levantou às 6:30 da manhã, levantou centenas de aviões israelenses, e a decisão era de destruir a Força Aérea Egípcia no chão, não em combate aéreos, porque em combate aéreos ainda os egípcios tinham bastante aviões e era pau a pau, né, na qualidade dos aviões, na potência e tal. Iriam perder muito. Então a opção deles era sair bem cedo e tentar destruir os radares, as bases aéreas e os aviões em solo. E isso que aconteceu. Eles conseguiram executar, executar, destruir 400 aviões egípcios, destruir todas as bases de todos os aeroportos militares egípcios, e nisso Egito só conseguiu derrubar 20 aviões israelenses. E nisso entrou o Ariel Sharon, né, com os blindados dele e tal, ocupou o Sinai até o limite do canal de Suez. Essa pessoa que você mencionou agora era quem na história? Ariel Sharon era general, né? E também vem a ser primeiro-ministro de Israel, certo, né? Ele até a década de 80, né? Ele que liderou o ataque ao Líbano em 1982. Depois ele saiu do exército e se candidatou né, coisa de 1996, 97, ele foi primeiro-ministro. Então, durante a Guerra dos 6 Dias, ele que tomou a decisão de ocupar o Sinai com os blindados? Não, na verdade, a decisão era sempre do gabinete de guerra, né? Mas ele era um general que ficou famoso, ele e o que usava a tampa no olho, né? Ele era de um olho só, esqueci o nome dele agora, já que vem o nome. Aí o primeiro-ministro de Israel pediu para o rei Hussein não entrar na guerra, que ele ia poupar a Jordânia. Mas o presidente do Egito, ele ligou para o rei da Jordânia e falou: não, nós vencemos em tal lugar assim, assim, assado, você precisa nos ajudar. Aí abriu os canhões da Jordânia contra Israel. Aí Israel voltou contra a Jordânia e ocupou, empurrou o exército jordaniano para lá do Rio Jordão, né? E ocupou a Cisjordânia e ocupou Jerusalém inteira. Nisso, a Síria também já estava... Então, tudo que Israel queria que a Jordânia entrasse na briga. Exatamente. Aí, o que aconteceu? A Síria também entrou em combate, mas com 2 dias, Israel conseguiu ocupar a faixa de Gaza e o Sinai inteiro, voltou as forças contra a Jordânia, também 2 dias conseguiu ocupar o que ele queria, e voltou depois disso contra a Síria. Mas na Síria o Golã é montanhoso, não é fácil, o armamento, os tanques não correm na montanha como corre no deserto do Sinai. Ali teve um combate mais feroz,
e perdas maiores e tal. No total, na verdade, o negócio ficou gigantesco. Morreram 18 mil árabes contra 660 soldados judeus só. Caramba, então foi desproporcional. Foi desproporcional. Onde, após essa guerra, Israel se colocou como uma potência militar, todo mundo começou a respeitar Israel como tal. Mas, de novo, quem acaba se massacrando, quem acaba sendo massacrado, quer dizer, e morto e tal, os civis. De novo, mais uma leva grande de civis palestinos se refugiar. E refugiar aonde? De novo, no Egito pouco, porque é muito longe, na Síria pouco, e maioria no Líbano. E só nessa foi mais 350 mil refugiados palestinos fugir da Palestina e se instalar nos países árabes, onde deu origem a essa confusão toda. Agora aumentou mais ainda a confusão. Por quê? Aumentou mais os refugiados, mais gente está sem casa e mais gente, principalmente no Líbano, onde deu origem a essa guerra libanesa. Então ali inflou o Líbano mais um tanto de refugiados palestinos. O caldeirão estava fervendo. Então os nervos de todo mundo começou a aflorar, né? Exato. E isso foi um pouco nas prévias, né? A gente pode dizer, do que depois veio a ser a Guerra Civil do Líbano. O que aconteceu? Nessa derrota, eles tentaram, por exemplo, se estabelecer na Jordânia. O rei da Jordânia era forte, não deixou eles. Nisso, emigrar as lideranças deles, inclusive o Yasser Arafat migrou para Beirute e começou a luta armada a partir do Líbano, né? Contra Israel. E posteriormente a luta foi interna. Aí automaticamente, né? Porque para se estabelecer armamento e tal, e mísseis, lançadores de mísseis e tal, não é fácil, porque isso eu posso relatar na próxima, onde mistura essa guerra dos 6 dias, né? Os árabes gostam de chamá-la da guerra de julho, né? Com a situação libanesa efetivamente. Então, conforme a gente havia prometido, né? Hoje a gente ia fazer uma cronologia dos fatos e ia trazer desde a origem das movimentações do tabuleiro até a situação que se consolidou na Guerra Civil do Líbano, para que depois a gente já possa pegar a história a partir do seu ponto de vista, e aí nos próximos episódios a gente vai desenrolando as batalhas uma por uma e como ainda nós temos a Guerra de Yom Kippur, né? Que entre aspas os árabes venceram. O que ocorreu assim, uma coisa gigantesca no apoio americano a Israel, né? A ponte aérea que foi feita tem um conhecido meu, mora aqui em Itajubá, professor da Unifei, ele morava na Alemanha na época, né? Ele relatou para mim que ele morava perto de uma base aérea, maior base aérea dos Estados Unidos fora o território americano, que era 24 horas por dia o barulho dos aviões pousando e levantando, uma descendo, outra levantando e levando armamento para Israel. Assim, uma coisa assustadora. Então, no próximo episódio, a gente vai tratar de Guerra do Yom Kippur. E 7 de outubro de 1973. Certo. E aí a gente vai adentrando mais num conflito mais conhecido por você, que foi a Guerra Civil posteriormente. Então, aos poucos a gente vai lapidando a história aí. Perfeito. Né? Então, a gente aguarda todo mundo pro próximo episódio, né? E se você quiser dar um recado final também. Então é exatamente isso. A gente continua essa história, porque agora já começo a ver coisas, né? A partir da guerra de Yom Kippur, eu vi os próprios olhos o que aconteceu em parte. Então a gente espera todo mundo pro próximo episódio de Dentro da Trincheira, e agora a gente começa a entrar realmente dentro da trincheira, né? Agora sim. Beleza, obrigado. Até a próxima. Até.